Boa tarde, oi pessoal, estamos aqui para a glória de Deus para falar um pouco da coisa mais importante que nós temos, né, que chama família. E eu gosto de deixar bem claro, família é o esposo, a esposa e os filhos, né, os filhos solteiros que estão dentro de casa. Porque desde que o filho casa e sai, aí já é parente, porque família é os que estão dentro da casa. E eu hoje gostaria de dar uma palavra aqui muito abençoada, muito forte, né? Eu estou num propósito que esse mês todo encerrou hoje agora às 7h30 da noite, vai ser a última reunião. E nós estamos falando sobre Neemias, a reconstrução dos muros, né, de Jerusalém. E hoje foi muito forte a palavra que Deus falou conosco. E eu quero meditar aqui e explicar um pouco, né, sobre essa palavra, esse exemplo de Neemias. Neemias foi tipo José do Egito. Por quê? Porque Neemias, ele sentiu na obrigação de reconstruir aquela cidade por amor ao sepulcro dos pais, por amar os pais, saber que a cidade ali era dos pais dele, né, a nação dele. E então eu queria ler com você que Neemias 10 fala assim, ó: os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zebedequias. Então aqui fala que Neemias já é governador. É interessante que antes Neemias era apenas um copeiro, mas quando ele pediu o rei de autorização, ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus e pediu o aval do rei para ir lá reconstruir os muros. E ele foi concedido a ele e ele foi. Por quê? Porque ele ainda falou para o rei, se achar mercê de mim, quer dizer, ele tinha plantado para colher aquilo ali. Mas ele era apenas um copeiro. Só que agora, depois da luta, depois da guerra, depois do sofrimento ali, ele enfrentou ali o mal, né, como diz assim, como nós traz para a família. De repente, hoje você está lutando aí para um familiar. O familiar está com problema, está em dificuldade. Engraçado que Neemias, todo tempo, quando alguém falava da construção, do bom trabalho deles, ele levava a glória a Deus. Ele dizia assim, foi pela boa mão do Senhor que fizemos isso. Foi a mão poderosa de Deus que nos deu a vitória. E quando nós reconhecemos que é Deus que faz a obra, que é Deus que transforma o seu casamento, sua vida sentimental, seu filho, você descansa em Deus, no favor de Deus. E Neemias, de copeiro agora, passa a ser governador. E o que é mais interessante, aqui ó, no versículo 10, 28, o resto do povo e os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, cantores, servidores do templo, e todos que te tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber, o entendimento, firmemente aderiram a ser seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento, de que aderia na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardaria e cumpriria todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Forte demais. Por quê? Me explica aí, missionária. A palavra de Deus você tem que ler, meditar e explicar. Neemias, ele foi reconstruir os muros. Neemias não pregou, não falou de Deus, mas o testemunho de Neemias, o amor de Neemias pelas pessoas, o amor que ele tinha a Deus, aconteceu que aquele povo ali que veio de outros países, de outras províncias, para ajudar a construção do muro, porque Deus sempre usa pessoas para ajudar, eles se converteram só pelo testemunho de Neemias. Só de Neemias falar do amor de Deus. Aí você traz para a sua vida, para a sua casa, sua família. Você às vezes é uma serva de Deus, um servo de Deus, você está na igreja. Mas sua família tem visto exemplo em você?
Tem visto o amor que você tem para com Deus? Tem visto as suas atitudes? Tem agradado a Deus? A de Neemias agradou, sim. E Neemias, aquele povo todos aderiram a buscar Deus. Converteu-se ao Senhor por causa de ver Neemias ali lutando e tudo. E eu quero te dizer, você que luta com Deus, com a sua família, procura aprender de Deus como tratar de sua família, como dar força, como dar apoio para a família. Você vai ver sua família abençoada. A gente vê esse hino aí que está tocando, você está ouvindo. Esse hino é muito usado de Deus mesmo, quem escreveu esse hino aí, né? Por quê? Porque o casal tem que ser assim. A família tem corpo e de mente, tem que pensar na família o tempo todo. Nós temos que lutar pelos nossos entes queridos. E diz mais aqui, ó, no livro, a partir do versículo 30, de que não daria suas filhas aos povos da terra, nem tomaria as filhas deles para os seus filhos. Outro exemplo, né? As filhas deles não casavam com pessoas que não servissem a Deus, que não temessem a Deus. Nem os filhos casavam com outras filhas lá do mundo, pessoas que não temiam a Deus. Porque isso tem sido uma dificuldade muito grande no nosso meio evangélico. As pessoas às vezes estão na igreja, ela busca a Deus, ela é convertida, ela teme a Deus. Independente de igreja, de religião, não estou falando aqui de religião, estou falando de pessoas que servem a Deus, que amam a Deus. Aí ela casa com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. E a Bíblia é bem claro que não tem comunhão entre as trevas e a luz. Então você tem que pensar, você que é solteiro, procura uma pessoa de Deus, uma pessoa que teme a Deus. Então aqui esse povo, eles não faziam isso. Olha no versículo 31. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, qualquer cereal para vender, nada compraria deles no sábado, nem no dia da santificado, de que no ano 7º abriria a mão da colheita e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte do ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Então eles mesmos fizeram voto com Deus, de ser fiel, de servir esse Deus maravilhoso, né, que Neemias servia. E o que eu acho interessante aqui, a gente que está à frente da obra de Deus, independente de placa, talvez você é um obreiro, você é um pastor, você é um bispo, independente da sua função, do seu estado que você está, do cargo que Deus te colocou, você tem que ter essa noção. Você está dando exemplo? Será que alguém vai olhar em você e focar e falar, não, quero ser como fulano? É um homem de Deus, é um exemplo de Deus. Ele tem nos ensinado a servir a Deus. Ou não? Ou você é um mau exemplo, um mau testemunho, ninguém gosta de você. Pensa bem. Pessoa que serve a Deus, ela é um exemplo, ele é testemunho. Todo mundo quer ser igual a ela. Do contrário, tem umas pessoas... ela está sendo capeta em vida. As pessoas querem fugir dela, querem correr, porque ela não tem nada para oferecer, ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o poder de Deus, ela não tem Deus na vida dela. Eu estou aqui revoltada. Por quê? Porque Neemias era um exemplo, ele era um copeiro, e ele deu o exemplo de Deus, testemunhou Deus ali, edificou aquela cidade, levantou aqueles muros. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós temos que edificar essas pessoas, edificar essa casa, edificar essa cidade onde a gente está. Deus tem que nos usar. Mas eu tenho que me deixar ser usada por Deus, pelo Espírito Santo. Ensinar as pessoas a amar esse Deus. Ensinar as pessoas a se arrepender do pecado, do erro. Se converter ao Senhor. É isso mesmo. Hoje, 15h, eu estava falando aqui com o povo. Vou ler aqui os ensinamentos de Jesus. Está escrito assim, ó, Lucas 24, no versículo 47, as últimas palavras de Jesus aqui nessa terra. E lhe disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecado,
e todas as nações, começando de Jerusalém. Oi, espera aí uma coisa. Sua igreja, onde você vai? Tem pregado arrependimento? Tem falado do amor de Deus, da transformação? Muitas vezes está tendo uma vergonha. O evangelho está sendo uma vergonha. Eu falo aqui um desabafo. Muitas das vezes, a pessoa chega na igreja doente, sofrendo, querendo uma palavra de ânimo e tudo. Mas é tanta coisa que fala só em prosperidade, em riqueza, em bens materiais. Claro que nós podemos ter isso sim, mas não é o foco. O foco é arrependimento. É ser transformado por Deus, é mudar essa mentalidade, é mudar o percurso. Nós não podemos conformar com esse mundo, com esse século. O Deus desse mundo é o dinheiro. E será que nós vamos envolver também com esse Deus do mundo? Eu não. Eu estou fora. Eu quero servir a Deus, é pregar o arrependimento, é ensinar as pessoas a amar Deus e ser feliz. Esse deve ser o foco. E Deus é maravilhoso. E o Espírito Santo está falando às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Vê aí onde você vai, se fala de arrependimento, se fala do céu. Porque Jesus disse, nós temos que pregar o arrependimento, a salvação. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. Fica com Deus, compartilha aí, segue eu no canal, dá um like. Manda aí para mais alguém essa palavra, é muito forte. Que Deus te abençoe.